Olá, meu nome é Alexandre Weissheimer, eu sou arquiteto de soluções da Cigam e o assunto de nossa demonstração de hoje é o módulo de engenharia do ERP Cigam. Vamos começar então falando e discutindo alguns conceitos, né? A lógica e recursos e funcionalidades que nós temos no nosso módulo de engenharia. Assim como foi falado na demonstração do módulo de gestão de materiais, onde foi colocado, então, que o módulo é o mais importante, é o primordial, é o essencial para que o sistema de gestão, para que o ERP, então, trabalhe de maneira integrada e realmente com um conceito sistêmico, né? O módulo de engenharia também tem a sua relevância, também tem a sua importância, porque é a partir dele, então, que vão derivar informações, dados, registros necessários para toda a lógica de funcionamento, então, do PCP, do Cigam, então, do planejamento de materiais, dos controles de estoque, do custeio do meu produto, da lógica de geração de ordens de produção, da lógica de controle da minha produção. Então, o módulo engenharia é base para o funcionamento de toda a lógica de planejamento, controle da produção, controle de estoque, informações relacionadas a compras, a custos, a formação de preço de venda e assim por diante. O que nós precisamos entender inicialmente é que o conceito de engenharia do Cigam, então, nada mais é do que a lógica da receita de bolo, então, né? Qual é a receita de fabricação do meu bolo, né? Ou seja, eu determino na minha engenharia, e alguns podem também conhecer por N terminologias distintas, né? Engenharia de produto, estrutura de produto, ficha técnica, né, de um produto, lista técnica, o nome que se quiser dar aí, né? Mas a lógica, o conceito é esse: é estruturar todas as regras, toda a lógica, então, de concepção, de fabricação de um item, com algumas informações, com determinados níveis de controle, que nós vamos começar, então, a discutir isso na prática. Vamos pegar um exemplo qualquer meu, então, né? Vou pegar um exemplo de uma engenharia minha estruturada e vamos começar a discutir, então, os conceitos, as regras por trás do modelo e da lógica do ERP Cigam. Sendo bem didático, na verdade, quando a gente vai definir, vai estruturar uma engenharia dentro do Cigam, nós precisamos responder, então, algumas perguntas, né? E de maneira bem didática, a lógica da engenharia do Cigam é: primeira pergunta que eu preciso responder: o que eu quero estruturar? Então, que nós chamamos no Cigam de código pai. Eu quero estruturar a engenharia do meu alimento, da minha máquina, da minha peça, do meu componente, ou seja, o código pai de uma engenharia representa, então, o item que eu quero representar, então, dentro da sua concepção de engenharia, com todas as regras, todos os conceitos e toda a receita de fabricação daquele item. Sempre que eu responder, então, o que fazer, né? O que eu quero estruturar, o que eu quero definir estruturalmente como engenharia, eu vinculo qual a quantidade que eu quero fazer. Então, o que fazer o meu item, qual a quantidade que eu quero fazer. Uma peça, 1 metro, 1 quilo, 100 litros, ou seja, não vem ao caso. Esta relação aqui vai representar depois uma lógica de relação de todos os componentes que eu tiver aqui dentro. Para fabricar 1 metro de tecido, eu preciso tanto de fio. Para fabricar 100 metros de tecido, a minha relação, então, aumenta, né, de fio em 100 vezes. Então, eu tenho a possibilidade de criar uma estrutura de produto, necessariamente, né, identificando qual a quantidade que eu quero determinar para a relação, então, de informações dentro do cadastro, independentemente do número que estiver aqui. Então, se eu fabrico daqui a pouco um componente químico, que eu fabrico lá uma mistura, uma batelada de no mínimo 400 quilos, por exemplo, eu posso vir aqui e determinar que eu quero montar uma estrutura para
a quantidade de 400 quilos. E essa quantidade de relação, então, né, do item pai com os itens filhos é que vão me estruturar toda essa lógica. Então, respondendo inicialmente, o que eu quero estruturar, né? O que fazer e que quantidade fazer, a primeira pergunta que o Sigan faz, quando eu vou determinar a minha engenharia, é como fazer, certo? E o como fazer, e aí vocês vão ver que nós temos algumas guias aqui, a engenharia, onde eu enxergo todas as informações, o roteiro, onde eu enxergo, então, realmente o como fazer, cortar, estampar, pintar, misturar, assar, embalar, inspecionar, ou seja, o como fazer, que é o meu processo, está relacionado diretamente à mão de obra que eu estou aplicando, então. Quando eu vou misturar um produto, eu aplico mão de obra direta. Quando eu vou agora embalar um produto, eu aplico minha mão de obra. Quando eu vou cortar uma peça, quando eu vou usinar uma peça, quando eu vou pintar algo, eu estou trabalhando com o conceito do Sigan de processo de fabricação, ou seja, o meu roteiro, as etapas, então, por onde o meu produto vai passar, e o processo, então, está muito relacionado, como eu disse, ao como fazer. O meu produto, eu tenho que, então, minha receitinha de bolo aqui, eu tenho que misturar, eu tenho que assar, eu tenho que estocar, e assim por diante, certo? Então, a lógica do processo, quando a gente fala de roteiro de fabricação no Sigan, nada mais é do que eu executar as minhas atividades, né, diretas de fabricação. E o como fazer sempre tem duas variáveis que podem ser e que devem, né, em alguns casos, ser informadas. Primeiro, o como fazer sempre vai ficar vinculado ao onde fazer. E o que é o onde fazer dentro do Sigan? Nós temos, então, um cadastro das nossas áreas, ou dos nossos, alguns chamam áreas, centros de custo, centros de produção, o nome que se quiser dar. Então, eu sempre digo, o como fazer vinculado ao onde fazer. Setor de corte, setor de estamparia, setor de usinagem, setor de embalagem, setor de expedição, ou seja, estas áreas aqui estão estruturadas, então, conforme os meus centros de custos, né, diretos na produção, e esses centros de custos sempre vão estar atrelados às minhas contas, então, de análise contábil e gerencial. Com isso, depois, eu consigo, então, extrair do Sigan o meu custo direto de fabricação, não só analisando os materiais e quantidades que eu apliquei, mas o custo de mão de obra aplicado também na minha produção. Então, eu consigo analisar o padrão, que veio da engenharia, versus o real na produção depois, podendo, através dos apontamentos de produção, registrar o número de horas reais que eu tive em cada etapa, buscando da minha folha de pagamento que está contabilizada, né, o valor direto, salários mais encargos que eu tive naquele setor, que estão registrados, por exemplo, na contabilidade, e devolver isto para o meu estoque, então. Então, eu tenho a possibilidade, a partir da engenharia, analisar o meu custo direto de fabricação, considerando os materiais aplicados mais a mão de obra aplicada, e depois eu posso levar isso para um ambiente de produção, né, de um ambiente real, onde eu posso analisar, então, o meu custo real de fabricação. Horas diretas, né, reais, aplicadas em cada produto, com base nos seus registros, nos seus apontamentos de produção, e agregando também depois os meus custos indiretos através de critérios de rateio. Nós vamos ter momentos específicos daí para falar sobre essa questão. Aqui é mais para que vocês entendam o conceito. Eu tenho o processo, o como fazer, que eu vinculo ao onde fazer. E este processo tem um tempo, uma quantidade necessária de tempo de execução. Então vejam que no meu exemplo aqui, eu estou dizendo que para fabricar 1000 unidades desse item, no processo de misturar, eu tenho um tempo padrão, né, definido de 0,75 horas, ou 45 minutos.
Eu posso trabalhar aqui com qualquer unidade de medida de tempo que eu quiser. Segundos, minutos, horas, não vem ao caso. No meu exemplo aqui, eu estou dizendo que eu demoro 45 minutos para misturar 1000 unidades deste item aqui. Então, esta é a lógica. Isto aqui a gente trabalha com o conceito de tempo padrão. Se eu tenho esse processo de misturar executado nesta área aqui, esta área tem um valor hora, tem um valor minuto, né, de execução, eu vou pegar aquele valor hora, multiplicar por 0,75 e é o que vai me representar aqui, né, o cifrão sobre o processo de misturar. Então, vocês podem questionar, eu tenho a obrigatoriedade de, em cada processo, registrar a quantidade aqui, o meu tempo padrão de execução? Não necessariamente. Agora, vocês têm que entender a amplitude, né, do cadastro da engenharia. É com base neste tempo aqui que eu vou ter, então, o valor de mão de obra direta aplicada nesse processo. Consequentemente, que eu vou ter o custo que eu vou poder levar isso para um ambiente de precificação e, consequentemente, poder comparar depois o previsto versus o realizado para poder ter o meu custo real, então, deste processo na produção. Então, entendam, assim como eu falei ali no início, né? A engenharia vai me derivar informações para uma série de situações. Uma delas é o custo padrão versus o custo real que eu tive na fabricação, se eu trabalhar com esses meus conceitos todos atrelados. Então, o que eu preciso entender inicialmente? Depois eu vou aprofundar algumas questões. Do como fazer, que é o meu processo, né? Eu informo o onde fazer e eu informo o meu tempo, como eu disse, em qualquer unidade de medida. Retornando para a engenharia, num segundo momento, então, eu informei o que fazer, que quantidade fazer. Informei o como ficou vinculado ao onde fazer. Agora eu digo com o que fazer. E com o que fazer, eu tenho dois tipos de registro que podem ser trabalhados no CIGAM. Um é essencial, o outro não é, não tem um cunho obrigatório. Primeiro, eu estou dizendo como o que fazer, né? O como fazer é misturar. Com o que? Eu vou misturar o que? O que é o meu recurso, e aqui nós temos dentro da CIGAM um cadastro, então, prévio, né? Minhas máquinas, equipamentos, ferramentas que eu utilizo, então eu posso, não é algo que seja obrigatório, eu posso vincular a cada processo onde eu executo aquele processo. Qual o recurso necessário ou os recursos necessários para executar aquele processo. Então, eu misturo o meu produto no equipamento X, eu corto na máquina Y, eu pinto no recurso X e assim por diante. Então, eu posso vincular a cada processo o meu recurso, né? Minha máquina, ferramenta, dispositivo necessário naquele momento. E aí sim, a mesma lógica, eu posso ter então um tempo de processo, né, diferente do meu tempo máquina, ou seja, eu posso daqui a pouco ter lógicas onde o meu operador fica esperando a máquina executar, então eu posso ter um tempo homem, né, um tempo de processo de mão de obra direta diferente do tempo máquina, ou pode ser daqui a pouco igual. A mesma lógica também. No caso do meu recurso, da minha máquina, tudo que eu tiver depois de registros, né, de manutenção, de paradas e questões do gênero, eu posso determinar também na minha lógica contábil e de custeio o que vai compor o custo direto daquele produto que eu fabriquei, certo? Então, o mesmo conceito do processo eu posso ter para a minha máquina. E vejam que o meu recurso, no caso a minha máquina, ficou vinculada ao processo. Então, eu utilizo essa máquina aqui somente no processo de misturar. E aí sim, informação necessária, obrigatória, né? Com o que fazer os meus materiais, os meus insumos. Então, na guia recursos, eu enxergo os equipamentos que eu tenho vinculados a cada processo. No meu processo de mistura, eu misturo o meu produto neste equipamento. No meu processo de assar lá o meu bolinho, eu faço isto nesta máquina.
E na guia estrutura de produto, aqui eu estou enxergando o conceito literal da receita de bolo, né? Quanto eu preciso de farinha, de fermento, de açúcar, de sal, de água para fabricar o meu bolo, certo? Quanto eu preciso de tinta para pintar o meu produto, quanto eu preciso de chapa de aço, de tubo para cortar a minha peça, e assim por diante. Então, aqui é bem o conceito de receita de bolo. Para 1.000 unidades desse item, eu preciso de 5 quilos de cacau, 70% em pó. Para 1.000 unidades desse item, eu preciso de 3 quilos desta farinha. Então, entendam o conceito, é a relação da estrutura. Então, quando a gente fala de estrutura de produto, de engenharia no Cigan, não é apenas a relação realmente da receita. Eu relaciono cada material a cada processo. É na etapa de mistura que eu preciso do cacau, da farinha, da manteiga e assim por diante. Se eu olhar aqui embaixo, é na etapa de empacotamento que eu preciso dessa embalagem aqui. Então, eu vinculo a cada etapa, a cada processo, a lógica de quanto eu preciso de cada material naquele momento, para executar aquela atividade, para executar aquele processo. E a mesma lógica. Então, se eu tivesse feito aqui para 2.000 unidades, eu precisaria de 10 quilos de cacau. Para 2.000 unidades, eu precisaria de 6 quilos de farinha. Então, eu faço a relação do item filho, quanto eu preciso deste meu item filho, para esta relação do meu item pai, certo? E relaciono aqui dentro tudo que eu consigo medir diretamente, certo? Entendam aqui o conceito da engenharia. Eu coloco aqui dentro todos os materiais que eu consigo, então, determinar o seu consumo e a sua relação direta com a quantidade que eu quero fabricar. Eu venho aqui, por exemplo, e coloco o óleo que eu uso para lubrificar um equipamento? Não, porque isso não é uma relação direta com a quantidade que eu fabrico. Eu vim aqui agora e relaciono um determinado produto que eu uso para limpar a minha bancada de trabalho ou para limpar o meu equipamento? Não, porque não é, eu não consigo medir diretamente a cada unidade, a cada quilo, a cada metro fabricado, quanto eu uso de material. Agora, eu consigo medir diretamente quanto eu uso de cacau a cada unidade fabricada, quanto eu uso da minha embalagem e assim por diante. Então, aqui, vocês precisam entender que eu relaciono os materiais diretos que foram aplicados na minha produção. E aí a gente pode, muitos vão discutir, tem o conceito do que é insumo, do que é matéria-prima, do que é embalagem. Aqui não interessa para nós esse conceito, e sim tudo que eu consigo medir na hora que eu produzir este item, dizendo para o sistema quanto eu consumi de cada material. Ou seja, eu não venho aqui, por exemplo, e coloco materiais indiretos, materiais de manutenção ou coisas do gênero, certo? Eu coloco a regra de consumo direto. Eu consigo informar que para cada 1.000 unidades eu uso uma embalagem. Para cada 1.000 unidades eu uso 1 quilo de manteiga e assim por diante. Então eu faço dentro da minha engenharia, que eu enxergo todo, a lógica de relacionar os meus processos, né, o que fazer, né, o como fazer, misturar, assar, pintar, usinar, furar e assim por diante. Posso relacionar, como eu disse, não tem a obrigatoriedade, mas posso relacionar qual equipamento, ferramenta, dispositivo que eu uso nesta etapa e vinculo em cada etapa quais os materiais que eu utilizo. Então, quando eu for misturar o meu produto, vai ser nesta máquina e eu preciso desta relação de materiais e quantidades. Se eu ficar navegando aqui, eu fui para o próximo processo, assar. Neste caso, eu vou pegar essa mistura que eu fiz e vou assar. E eu asso nesta máquina. Depois, eu vou empacotar. E para empacotar, eu preciso desta embalagem aqui, nesta quantidade. Então, essas são as relações que eu faço. Inicialmente, tá? Eu já vou detalhar um pouco mais a lógica de cada tipo de informação que nós temos aqui, insumo, e aí são tipos
que nós temos pré-determinados no SIGAM, o meu item, o meu processo, o meu recurso e assim por diante. Eu vou detalhar essas informações aqui, ó, que nós temos em cada tipo de registro, certo? Mas para que vocês entendam o que eu coloco dentro da minha estrutura, dentro da minha engenharia. Eu coloco, então, os processos, posso colocar os recursos e coloco os insumos, os materiais que eu consigo medir diretamente. Vou só sair dessa estrutura aqui e mostrar um outro conceito para vocês, vinculado ao que eu falei, então, numa demonstração anterior, do conceito, né, do módulo de configurador de produto. Então, quando eu trabalhar com o módulo de configurador de produto, e aí quem não assistiu, né, ou quem não pôde participar da demonstração, o vídeo do módulo está à disposição, mas a lógica é, eu tenho a possibilidade no SIGAM de também montar e estruturar uma engenharia configurada. No meu caso, esta máquina aqui, que usa configurador de produto, ela pode requisitar na sua montagem um monobloco de parede, ou de teto, ou plano. Como o sistema vai saber que eu vou precisar comprar, ou produzir, ou requisitar para a produção um monobloco de tipo parede, de tipo teto ou de tipo plano? Quando eu tenho configurador de produto, eu tenho uma lógica a mais que me habilita, que é a regra. E eu estou dizendo que, para esta máquina, vale o monobloco de parede, então, quando o meu tipo de equipamento for monobloco de parede. De onde veio isso? Da minha regra do meu configurador de produto, onde a minha máquina varia por tipo de equipamento, por modelo, por compressor, ou seja, então, sugiro que quem não tenha o conhecimento, não tenha visto, né, a lógica do configurador, assista, né, e aí vai entender o conceito do configurador vinculado à engenharia do SIGAM. Então, o SIGAM sempre vai testar uma regra. Quando eu vender, por exemplo, esse equipamento, e eu escolhi o tipo dele como monobloco de parede, o SIGAM vem aqui, testa a regra e para aqui. Preciso comprar, preciso requisitar um monobloco de parede. Para esses outros aqui, ó, ele nem olha. Quando eu tiver aqui, por exemplo, uma tinta na cor azul, tinta azul, e eu fizer uma regra dizendo, vale quando a cor do equipamento for igual a azul. E eu coloquei aqui a tinta azul, a tinta amarela, a tinta vermelho, tinta verde e assim por diante, eu vou colocar e fazer uma regra. Quando vale a tinta azul? Quando a cor do equipamento vier respondido igual a azul. Quando vale o amarelo? Quando a cor do equipamento e assim por diante. Então, assim como eu tenho um configurador atrelado a um material, eu estruturo a engenharia também com essas regras de configurador, certo? Onde eu digo para cada uma dessas opções aqui, quando ela vale. Então, eu relaciono todas as opções possíveis, né, do meu equipamento. Quando é que vale a tensão de 220, 110, 380, sei lá, digamos, imaginem que eu tenho um motor aqui agora, um tipo de motor, que varia em função da tensão do meu equipamento. Então, eu vou dizer motor 1, motor 2, motor 3. Quando vale o motor 1? Quando o meu tipo de equipamento for X. Quando vale o 2? E assim por diante. Então, eu relaciono dentro do SIGAM todas as possibilidades possíveis, né, de fabricação daquele meu item e estruturo toda a minha lógica de regras aqui. Quando vale o conceito A, o conceito B e o conceito C. Como eu falei anteriormente, também no treinamento de configurador, né, na demonstração, desculpa, não foi um treinamento, na verdade, né, na demonstração do módulo, isso me dá um poder muito grande também de organização, onde eu estruturo todas as minhas combinações possíveis de um mesmo item dentro de uma única estrutura, dentro de uma única engenharia. E o que vocês estão vendo aqui também, além desta lógica do configurador, de diferente daquela engenharia anterior, é isso aqui. Vejam que esse conjunto aqui, ele é um item também, assim como os outros, mas ele está destacado aqui, né?
Qual é a lógica do SIGAN? Assim como eu falei antes, que nós temos então o conceito da engenharia, o conceito da estrutura, eu tenho a possibilidade de criar a minha engenharia multinível. Então, eu estou dizendo que para fabricar essa máquina eu preciso este conjunto aqui. Diferentemente desses monoblocos, esse conjunto, no meu exemplo aqui, é fabricado. E como é que eu sei disso? Porque ele está nesta cor em destaque e eu tenho esta possibilidade aqui, ó, deste comando para avançar o nível. Então, parado sobre o conjunto, eu tenho a possibilidade, ó, de ir para dentro da estrutura dele agora. Então, eu estou dizendo que esse conjunto é montado e ele precisa de um circuito, de uma tomada, e assim por diante, de vários materiais aqui. Então, se esse contato de sinalização fosse fabricado, eu teria também um contra, o F5, ó, e poderia ir para dentro da estrutura dele e criar toda a estrutura dele. Então, a engenharia do SIGAN ela é multinível, certo? Nós temos a possibilidade de vir criando etapa a etapa, cada uma com os seus códigos específicos. Peguei uma chapa de aço e cortei uma peça, virou peça cortada. Peguei a peça cortada e furei ela, virou peça furada. Peguei a peça furada e usinei ela, virou peça usinada. Peguei a peça usinada, pintei ela, virou peça pintada. Eu posso trabalhar, então, com a engenharia do SIGAN, com o conceito de multinível. Ou seja, se eu voltar aqui para o nível superior, eu posso ir navegando dentro do SIGAN em todos os níveis que eu tenho da minha estrutura, então. E como eu falei para vocês, isso é multinível. Ah, mas qual é a diferença, Alexandre, entre fazer isso que tu comentaste agora, né? E vou voltar de novo para a minha engenharia anterior, e fazer isso aqui, ó, colocar várias etapas no mesmo nível. Eu não poderia pegar meus componentes agora e fabricar a mistura e transformar isso num novo código? Mistura para bolo X? Depois que eu assasse o bolo, não poderia virar um outro estágio, bolo assado? Depois que eu estocasse lá, daí sim viraria, por exemplo, meu bolo pronto? Posso. O SIGAN permite trabalhar dentro de um conceito, então, de ter várias etapas no mesmo nível, sem obrigatoriamente eu precisar transformar isso num novo código. Tá? Aí, o critério é de cada empresa. Né? Alexandre, quando eu faço essa mistura ela é comum para vários tipos de bolo diferentes, por exemplo. Bom, aí justifica eu ter uma mistura num estágio, né, de semi-acabado e ela ser requisitada por N produtos distintos. Né? Ah, agora este meu bolo ele é de chocolate, então minha mistura é só de chocolate. Eu preciso obrigatoriamente ter um item? Depende. Se eu quero ter o controle físico e financeiro, né, valorizado do meu estoque naquela etapa, não há problema nenhum em transformar isso aqui em mistura, depois transformar em bolo assado, depois transformar lá em bolo empacotado, depois transformar lá, por exemplo, em bolo pronto lá. Não tem problema nenhum. Eu quero que todos entendam aqui, né, o conceito. E qual é a diferença, né, para o SIGAN? O SIGAN vai custear, vai me dar a valorização, vai fechar todo o processo, né, de custo padrão, custo real, independentemente da lógica que eu tiver. No meu exemplo anterior, cada vez que eu mandar produzir uma máquina, por exemplo, o SIGAN também pode ser que mande produzir, né, aquele conjunto elétrico. Por quê? Porque eu tenho um nível na estrutura e eu quero gerar uma ordem de produção específica para o conjunto, que depois vai entrar no meu estoque como um semi-acabado e que depois vai ser requisitado pela máquina. Então, a minha mistura poderia entrar no meu estoque como um código específico de semi-acabado e a mistura depois ser requisitada para utilização em N produtos distintos, certo? Então, a lógica do SIGAN aqui é poder trabalhar com vários processos no mesmo nível, sem obrigatoriamente a cada processo transformar aquele item num código distinto, semi-acabado, como poder trabalhar então com a cada código eu ter um nível. Peça cortada, peça estampada, peça usinada, peça pintada e assim por diante, certo? E depois a peça, eu pego mais 5, 6 peças e transformo isso num subconjunto, depois eu pego mais 3, 4 subconjuntos e transformo isso num conjunto, depois eu pego mais 3, 4 conjuntos e transformo isso no meu equipamento final, por exemplo.
Então, o conceito do SIGAM é permitir a possibilidade de estruturar uma engenharia com várias etapas no mesmo nível ou criar um nível distinto para cada etapa. E aí, o que nós precisamos entender? Vamos falar um pouco, então, de cada tipo desses registros. E aí a importância do que eu disse no início da nossa conversa, da lógica da engenharia para o atendimento de vários requisitos dentro do meu ERP. Um deles é o seguinte: em cada etapa do SIGAM, em cada processo de fabricação, eu posso determinar se eu quero ter controle de apontamento de produção ou não. Então, no meu caso aqui, eu tenho este item que tem 5 etapas, 5 processos. Eu posso vir aqui em cada um desses processos e determinar que eu quero ter, quando eu gerar uma ordem de produção, o apontamento de produção de cada etapa. Com isso, o que o SIGAM me permite? Que eu controle a produção de uma ordem deste item, etapa a etapa, se eu quiser. E eu posso determinar que o meu conceito é, eu quero apontar somente quando eu terminar aquela etapa, quando eu iniciar e quando eu terminar aquela etapa, ou aquela etapa eu não quero controlar. Se eu determinar como padrão início e término, na minha ordem de produção, eu posso vir registrando a produção em tempo real. Iniciei a mistura agora às 7 da manhã, terminei às 8. Comecei a assar o meu bolo às 8, terminei às 9h17. Comecei a empacotar lá o meu item às 9h22 e terminei às 10h44. Eu posso controlar em tempo real cada ordem de produção, etapa por etapa, se eu quiser. Início e término. E aí eu garanto que a cada registro de cada etapa, eu estou registrando o tempo real de execução de cada etapa. Então, é na engenharia que eu determino essas regras. O que eu quero controlar na produção, como eu quero controlar na produção. Vejam que eu poderia vir aqui e dizer, Alexandre, eu quero apontar o processo de mistura, mas eu não quero apontar o processo de assar, por exemplo. Então, eu poderia vir aqui e dizer que eu não controlo, né? Ou eu não tenho indicador de apontamento, certo? Então, isto me permite um grau de controle extremo, né? Em tempo real, de cada ordem de produção, de cada item que eu gerar. Apontei a minha etapa de mistura, apontei a minha etapa de assar, apontei a minha etapa de empacotar e assim por diante. Sem, obrigatoriamente, como eu falei para vocês, né, a cada apontamento transformar isso num novo código. Poderia fazer isso? Claro que sim. Eu poderia ter aqui agora, no meu item pai, ao invés deste item aqui, eu teria mistura X. O meu processo seria misturar só com os ingredientes. Quando eu encerrasse a ordem de produção da mistura, eu teria estoque de mistura. No nível aqui da base, ao invés de ter o processo de misturar, eu teria o processo de assar, e aqui embaixo, como insumo, ao invés de pedir cada material separadamente, estaria requisitando o quê? A mistura que eu fiz antes. Então, aqui é importante vocês entenderem o conceito. E o SIGAM não vai engessar ninguém no sentido de ter que seguir o modelo A, B ou C. Nós vamos representar a engenharia de cada modelo de negócio. Seja de uma empresa que controla etapa a etapa, gerando, né, a possibilidade de ter itens semi-acabados, seja um modelo de negócio onde eu quero, desde o processo inicial até a expedição, ter um nível só na minha estrutura. Não há problema nenhum. E o controle de cada etapa é determinado em cada engenharia por cada modelo de negócio. Eu poderia vir aqui dizer, eu quero só controlar o processo inicial, que é a mistura dos meus ingredientes, e só o processo final, que é a estocagem, por exemplo. Eu vou saber em que etapa está a minha ordem de produção depois da mistura? Não, só vou saber quando chegar lá no processo de estocagem. Poderia vir aqui e dizer, eu não quero controlar nenhuma dessas etapas, só o final. O final, obrigatoriamente, tem que ter um nível de controle, certo? Porque quando eu gerar uma ordem de produção, é nesta etapa final que o SIGAM vai encerrar a minha ordem de produção. E vai consumir lá os materiais e tempo de processos que eu tenho vinculados àquela ordem de produção. Então, obrigatoriamente, a etapa final sempre tem um controle.
Agora, eu precisaria controlar todas essas cinco etapas aqui, esses 5 processos? Não. Eu tenho a possibilidade de, em cada um dos processos, dizer se eu quero ter controle de produção ou não, certo? O que é importante mais no processo para vocês entenderem, né? Cada registro do SIGAM, seja um processo, um recurso, né, um material, eu posso dizer qual é a aplicação válida para isso. Se vale apenas para custos ou apenas para planejamento. Exemplo, estou produzindo um item que eu recebo uma matéria-prima de um terceiro. Eu aplico agora a embalagem do terceiro, que ele me envia, por exemplo, para fabricar esse item. Neste caso, o insumo, embalagem do terceiro, não pode compor o custo do meu produto, mas eu quero planejar. Quando estiver chegando lá num determinado nível de estoque de embalagem, eu já quero gerar uma nova solicitação para o meu cliente lá. Me envia mais embalagem, porque está terminando, certo? Então, eu determino em cada um dos registros, não interessa se é um processo, se é um insumo, né, se é um recurso, a aplicação deste registro, se vale para composição de custo, preço de venda, né, consequentemente, ou se vale para planejamento, ou se vale para os dois, ou se não vale para nenhum. Então, isso é muito importante, certo? Eu determino a aplicação. Materiais de terceiros que eu recebi para aplicar no meu processo produtivo não devem, né, contabilmente, fiscalmente falando, compor o custo do meu produto, certo? Mas eu quero planejar. Quando eu chegar lá num determinado nível de estoque, por exemplo, eu quero que o sistema me sugira, olha, precisa requisitar mais embalagem do cliente, por exemplo. Então, eu determino essas lógicas aqui. E isso aqui vale para qualquer tipo de registro. Especificamente do processo, vejam que eu tenho aqui uma operação, né? Que é o conceito lá normal, né? Uma operação normal, né? E uma externa. Qual é a diferença aqui? É na engenharia que eu determino se este processo é feito internamente na minha empresa ou se eu envio agora para terceiros. Por exemplo, vou mandar agora uma peça para fazer um tratamento superficial, um tratamento térmico, ou para fazer uma pintura em terceiros, eu vou ter o processo aqui e eu digo que ele é externo. Por que isso? Toda esta regra e todo o conceito de envio para industrialização e retorno de industrialização no SIGAM pode, não quer dizer que deve, né? Aí é o critério de cada empresa, mas pode ficar vinculado aos apontamentos de produção. Quando eu apontar o meu processo lá de pintura e o SIGAM identificar que ele é externo, o SIGAM vai perguntar para quem eu quero mandar, qual é o meu fornecedor que vai fazer aquela ordem de produção na etapa de pintura. Eu já posso vincular, então, a remessa para industrialização, a remessa para beneficiamento, junto às ordens de produção. E quando vier o retorno, eu vinculo a nota de retorno também a esta lógica. Por que isso? Por exigência do layout do SPED fiscal relacionado ao bloco K, certo? E aí também muitos podem questionar, bom, atualmente eu não tenho necessidade de entregar as minhas ordens de produção no bloco K, somente o meu estoque, perfeito. Mas o layout do SPED é hoje estruturado para entregar a produção, tanto que eu fiz internamente, quanto a que eu fiz em terceiros, certo? O que eu produzi no terceiro, né? E o que eu consumi de material. Então, o SIGAM já está preparado para atender todo o conceito de produção em terceiros, integrado, então, com nota fiscal mais ordem de produção. Eu relaciono qual o conjunto de ordens de produção versus materiais que eu estou mandando para um terceiro, e depois, quando eu tiver o retorno, seja ele total ou parcial, eu vou fazendo os registros do que o terceiro fabricou, do que ele consumiu, do que retornou simbolicamente, e o meu produto, se for, por exemplo, uma peça que eu mandei pintar no terceiro, e eu enviei a peça sem pintura mais a tinta, por exemplo, vai retornar agregando o custo do serviço feito pelo terceiro. A peça que eu mandei, mais a tinta que eu mandei, mais a mão de obra de pintura.
e vai entrar no meu estoque já valorizado com o custo dos materiais aplicados e mais o custo do serviço, né? O custo do serviço da industrialização que o terceiro está me cobrando. E esse processo é determinado dentro da engenharia. Aquela etapa eu faço internamente ou externamente, certo? E aí o conceito é, se eu faço a peça externamente, tem um processo externo, obrigatoriamente ela tem que sair da minha empresa com um código e tem que retornar com outro código. Obrigatoriamente, nesse caso, eu tenho que ter um nível na estrutura. Eu teria que estar olhando aqui para a peça pintada e aqui embaixo eu teria o processo de pintura, que seria externo, e vinculado ao processo eu teria o código da peça sem a pintura, na etapa anterior. Então, obrigatoriamente, por questões fiscais, contábeis, legais, tem que sair um código na minha empresa e tem que retornar outro código da minha empresa. Porque eu preciso agregar o valor, né, que está sendo cobrado pelo meu fornecedor na prestação, então, daquele serviço, né, daquele beneficiamento, daquela industrialização. Então, é no processo que eu determino se ele é executado internamente na minha empresa ou externamente, certo? Outra informação importante aqui, né? Cada registro também, não interessa se é um processo, um recurso, um insumo, tem a sua validade. Então, eu não tenho a necessidade, Alexandre, eu mudei agora no meu equipamento o tipo de parafuso que eu uso. Eu não uso mais o parafuso X, eu uso o Y, por exemplo. Eu posso deixar o parafuso X aqui e dizer que ele vale, sei lá, até hoje, por exemplo. E eu insiro um novo registro e digo, olha, o parafuso novo vale a partir de amanhã. Com isso, eu consigo manter o histórico. Como eu fabricava esse item em janeiro de 2021, por exemplo. Eu tenho como filtrar isso e enxergar, então, tudo que valia até janeiro de 2021 e qual era a versão do meu equipamento. Sem ficar aqui excluindo e incluindo coisas e perdendo, então, né, o histórico que eu tinha. Então, qualquer registro no CIGAM, eu tinha um processo X que agora eu não preciso mais fazer, porque eu adquiri um equipamento que faz 2 processos agora, num só. Eu posso vir aqui naquela etapa, naquele processo e dizer, bom, ela valia até tal data. E vejam, se eu colocar aqui ó, uma data, por exemplo, ontem, para este processo, por exemplo, vejam que ele já fica em cinza. Né? O SIGA entende que ele está fora da validade. Então, quando eu gerar uma nova OP, uma nova ordem de produção, por exemplo, a partir de agora, ele despreza este processo aqui. Certo? Se eu vier aqui de novo, colocar um padrão, isso aqui é um padrão do SIGAM, ele já traz essa data aqui, e o início como 0 e o final como esta data, cada registro que eu cadastrar, ele traz um padrão. Então, troquei agora, mudei o processo, substituí um material por outro, ao invés de eu vir aqui simplesmente excluir e colocar o outro, eu posso deixar o antigo dizendo até quando ele vale. Né? Para que eu mantenha o histórico, então, das versões, né, da minha estrutura, né, da minha engenharia, de como eu trabalhava este conceito antes, certo? O que é importante? Então, falamos basicamente dos registros, né, relacionados a um processo. Se eu pegar aqui a minha lógica de recursos, ela é muito similar também, válido para custos, válido para planejamento. Eu tenho algumas informações aqui, se eu tenho algum tempo de setup, por exemplo, a cada troca de peça naquela máquina, se eu tenho um tempo, eu posso informar aqui, né? Sei lá, cada troca de peça, né, na minha máquina, eu tenho um setup de meia hora. E eu tenho a possibilidade de informar uma quantidade de setup também, né? Sempre que eu for ter um setup na minha máquina, eu perco no mínimo 10 peças, até eu atingir a cor que eu preciso, ou o status de produção, né, a lógica aceitável lá de qualidade. Então, eu posso determinar dentro da SIGAM também um tempo de setup e, além disso, uma quantidade. Bom, essa quantidade aqui tem que ser fabricada sempre a mais. Se eu tiver que fabricar 1000 aqui e eu sempre perco na minha produção 20 peças até ajustar, né, a máquina, eu posso informar aqui, agora tem que fabricar 1020 peças, por exemplo, certo? E eu também tenho a possibilidade daí na estrutura de produto
de determinar, então, o tipo de consumo que eu quero ter daquele material na minha produção. E aí nós temos algumas regrinhas dentro do CIGAN. O padrão dentro do CIGAN é o que nós chamamos de baixa com transferência. Ou seja, quando eu mandar produzir esse item e eu vou precisar deste material aqui, eu posso, a partir da ordem de produção, se eu quiser, requisitar esse material e o meu setor de estoque lá fazer uma transferência do estoque para a produção. E quando eu apontar a produção, eu vou consumir onde esse material? Da produção, e não do meu setor de estoque, almoxarifado, o nome que eu quiser dar. Então, obrigatoriamente eu tenho que ter uma etapa antes de apontar a produção, que é transferir o material de um local para outro. Quando eu transferir o meu material do almoxarifado para a produção, por exemplo, ele continua sendo matéria-prima. Ele não é um material em processo. Ele está disponível para o processo. E quando eu apontar minha ordem de produção na etapa que vai consumir esse material, eu já configuro o CIGAN para dizer consuma da produção, certo? Eu tenho a possibilidade de fazer uma baixa direta. Mesmo que fisicamente eu pegue o material do almoxarifado e transporte ele para a produção, quando eu apontar essa ordem de produção e consumir esse material, ele vai consumir como se eu estivesse saindo do almoxarifado. Fisicamente o material está na produção, sistemicamente o material ainda está no almoxarifado. Então, eu não tenho a necessidade de transferir sistemicamente, só fisicamente. Então, entendam aqui que esse tipo de baixa é que vai me determinar em cada engenharia como eu quero fazer o consumo desses materiais. Eu quero primeiro transferir de um local para outro e consumir daquele local, na hora de registrar a produção. Eu quero sim, daqui a pouco até ter uma transferência, né? Mas ela é física só e não sistêmica. E quando eu consumir esse material, eu consumir lá da origem de onde ele saiu, mesmo que ele não esteja lá. Eu tenho a possibilidade de fazer uma baixa manual, ou seja, eu quero fazer uma requisição manual daquele material, não quero vincular o consumo dele a especificamente a necessidade de um apontamento de produção, ou seja, eu quero fazer um consumo manual, e eu tenho uma outra possibilidade no CIGAN que nós chamamos uma baixa por rateio. Qual é o conceito aqui? Né? Eu mando material para produção, mas eu não consigo agora pegar lá e pesar exatamente 5 quilos de cacau em pó ou 5,22 quilos para mandar para a produção. Não, eu mando um saco com 20 quilos. Então, eu posso ir fazendo requisições de materiais de 20, de 20, de 20, de 20. No final do mês, o CIGAN vai pegar todas essas requisições deste material e vai fazer um rateio com base no que está previsto aqui. Se um item usa 5 quilos de cacau e outro item usa 10 quilos de cacau e eu produzir somente esses dois itens no mês, a mesma quantidade, o CIGAN entende que 33,3% do consumo vai para um cara, 66,6% do consumo vai para outro cara, porque ele tem o dobro, né, da quantidade padrão a ser consumida. Então, eu posso ir mandando via requisições manuais, né, material para produção. Mandei agora 200 quilos de pigmento, mais 300, mais 500, mais 1.000. No final do mês, eu tenho a possibilidade de fazer, então, o rateio dessas requisições, tomando por base todos os itens que consumiram aquele material, que tinham uma previsão aqui de quantidade, ele vai fazer uma média ponderada distribuindo esse consumo. Então, por que dentro da minha estrutura, né, eu tenho processos, né, e eu tenho, deixa eu pegar aqui, processos, as minhas etapas, e em cada etapa eu tenho os materiais que eu preciso. Porque quando eu fizer o apontamento da produção desta etapa, o CIGAN vai me perguntar quanto você utilizou de cacau, quanto utilizou de farinha, quanto utilizou de manteiga, e assim por diante. E vinculado ao meu apontamento de produção, na minha etapa, vai ficar vinculado ao meu consumo de materiais.
E aí também, não é aqui a lógica, né, a ser comentada, né, quando a gente faz a demonstração aí da manufatura como um todo, mas só para título de curiosidade, lá dentro da ordem de produção, eu tenho a possibilidade daí de, se eu tiver direito para tanto, né, ajustar. Usei mais ou menos cacau do que o previsto, certo? Eu posso lá ajustar os consumos reais que eu tive. Não usei o leite tipo A, usei um similar, usei o leite tipo B. Eu tenho a possibilidade lá na ordem de produção de substituir o material. Então eu tenho a possibilidade de pegar e dizer, olha, nesta ordem de produção específica eu não usei o leite A, eu usei o leite B. Então o SIGAM permite que numa ordem de produção eu possa dizer também, Alexandre, qual foi o tempo correto que eu usei no processo. Aqui está previsto 45 minutos, né? 0,75. Naquela ordem de produção, eu usei mais ou menos tempo do que o previsto. Então, a engenharia me reflete o que dentro do SIGAM? Ela reflete o padrão que eu determinei e principalmente o padrão que vale para o quê? Para a composição do meu custo direto de fabricação, que é um dos requisitos, que é a base depois para a formação do meu preço de venda desse item, certo? Se eu estou dizendo que cada unidade desse item aqui custa 10 centavos, é porque o custo dele foi X, mais, sendo bem simplório, o markup que eu tenho vai me dar igual ao meu preço de venda. Então, meu preço de venda parte do custo direto de fabricação do meu produto, que vem dos processos, né, relacionados à mão de obra e que vem dos materiais relacionados ao custo de cada material que está no meu estoque versus a quantidade que eu preciso para fazer esta quantidade de item aqui. Então, entendam a importância disso aqui, de se determinar exatamente as etapas e seus tempos, de se determinar exatamente os materiais e quantidades que eu preciso. Qualquer vírgula que eu colocar aqui a mais, né, ou decimal a mais ou a menos aqui, eu estou impactando diretamente na quantidade de material que eu vou precisar e no custo de fabricação deste meu item aqui. Se eu viesse aqui agora e ao invés de colocar 1 quilo, eu colocasse 0,1 quilos, por exemplo, eu estaria dizendo, bom, estou colocando 10 vezes menos do que eu preciso. Ou ao invés de colocar 1, eu digitei sem querer lá o 100, estou colocando 100 vezes mais do que eu preciso, impactando diretamente no meu processo de planejamento de materiais, né? Planejamento de necessidades e de compras. Isso é um assunto que nós vamos falar do módulo de planejamento de materiais na semana que vem. Teremos, então, uma demonstração específica da lógica do SIGAM, mas que vai partir da engenharia, então, a quantidade que eu preciso de cada material e, principalmente, o custo de cada material. E aí, refletindo no custo do meu produto, refletindo, como eu falei para vocês, no preço de venda do meu produto. Então, a lógica da engenharia é, eu tenho a possibilidade, né, de estruturar aqui uma série de informações e, como eu disse, ela tem que refletir a lógica exata do meu modelo, do meu conceito de fabricação desse item. Minha mão de obra, no mínimo, né, minha mão de obra e meus materiais e quantidades, certo? Então, apesar de eu estar falando de um módulo, né, assim como eu falei anteriormente, do módulo, por exemplo, de materiais, de gestão de materiais, do módulo de configurador de produto, que tem regras, né, eminentemente cadastrais, mas, apesar da minha engenharia ser uma lógica, é um cadastro. Estou cadastrando, ela vai impactar diretamente numa série de requisitos de outras regras, de outras lógicas, né, e de outros modelos, né, de produção, de planejamento, de compras, de custos, de resultados, de margem, de ponto de equilíbrio, ou seja, vai refletir no meu modelo de negócio como um todo, uma engenharia bem ou mal estruturada, tá? E
para finalizar aqui o conceito com vocês, o que é importante vocês entenderem também. Em cada registro aqui, por exemplo, ó, coloquei um material, eu tenho a possibilidade aqui, ó, de ver se esse material tem uma tabela de preço, de acessar o cadastro dele, ó, por dentro do SIGAM. Então, estou acessando o cadastro do item, de poder ver o estoque desse item nesse momento, dentro do SIGAM, se eu tenho algum registro de estoque ou não, já ver o preço de custo, já ver o preço médio do estoque, algumas informações aqui dentro. E eu tenho a possibilidade, em cada registro que eu tenho, neste botão aqui, ó, observações, colocar o que eu quiser. Por exemplo, eu estou aqui, ó, na minha máquina, né? Eu poderia vir aqui agora e relacionar, sei lá, qual é que é a temperatura que eu tenho que regular minha máquina. Tem que estar, sei lá, em 180 graus, por exemplo, né? Certo? Então, eu tenho a possibilidade aqui, bom, qual é a pressão que eu tenho que regular minha máquina? Sei lá, 120 toneladas. Ou seja, o SIGAM permite, não interessa se é num processo, se é num recurso, se é num insumo, colocar informações adicionais ou vincular um arquivo externo. Então, digamos que eu tenho uma instrução de trabalho, que eu tenho uma lógica dentro do SIGAM de embalagem específica dessa peça, eu tenho a possibilidade de vincular um arquivo externo ou de colocar informações digitadas aqui e determinar se aquilo vai sair ou não impresso na minha ordem de fabricação. Então, eu permito colocar informações adicionais em cada registro, sejam digitadas aqui, seja apontando um arquivo, e eu posso dizer, no momento que eu for imprimir a ordem de produção, eu quero que saia impresso junto este arquivo que eu vinculei aqui. Uma instrução de trabalho, uma regra específica, né? Eu posso colocar o que eu quiser aqui dentro, e este botão observação me permite, então, que, ao gerar a ordem de produção, aquelas informações adicionais que eu coloquei vinculadas aqui, eu tenho a possibilidade de vincular isso dentro do SIGAM. E eu também tenho um outro conceito aqui, que eu posso, se eu quiser colocar informações estruturadas agora, vejam que eu tenho aqui um botão chamado detalhamento técnico, onde eu posso vincular um questionário dentro do SIGAM para aquele meu registro, se eu quiser, né? E meu questionário tem a possibilidade de pegar e vincular informações, por exemplo, ó, no meu processo. Sei lá, tem uma inspeção de qualidade e eu quero vincular um detalhamento técnico aqui, dizendo como é que eu tenho que inspecionar a cor, a espessura, a largura. Então, dentro da engenharia do SIGAM, eu tenho a possibilidade de vincular um conceito de um questionário, e esse questionário também pode ser impresso, junto com a minha ordem de produção. Olha, misturei. O que eu tenho que observar na mistura? Verifique agora a consistência, verifique o gosto, verifique, né, a o visual, ou seja, eu posso colocar informações que nada mais são do que observações, mas de uma maneira mais estruturada. Então, o que é importante nós entendermos aqui? Na engenharia vai ficar estruturado, então, o que fazer, o como fazer fica vinculado ao onde fazer, que são os meus setores, e com o que fazer, que são meus materiais e quantidades. E, como eu falei para vocês, eu posso depois, em cada etapa que eu coloquei aqui, controlar minha produção em tempo real. Então, eu posso, né, e a gente também já falou isso nas apresentações, né, de manufatura, eu poderia ter no meu BI indicadores agora, em tempo real, em cada setor, acompanhando ordem a ordem, por onde ela já passou. Já passou pela etapa A, pela B e está parada na etapa C, por exemplo. Ou criar indicadores de gestão, qual foi a minha produção, minha eficiência, minha produtividade por área até o momento. Então, eu tenho a possibilidade, a partir desta lógica de estruturar meu processo vinculado à área, né, e controlar o apontamento de processo, tem indicadores de gestão, produção, produtividade, eficiência por setor, né, ter o acompanhamento de cada ordem de produção, se eu quiser,
etapa a etapa em tempo real. Alguém apontou esta etapa lá numa determinada ordem de produção, lá no meu BI, no meu indicador, que está lá no meu telão agora na minha sala, por exemplo, está lá na sala do PCP, eu consigo identificar, opa, a ordem de produção número X já foi misturada, já foi assada, está aguardando agora a etapa de empacotamento, por exemplo. Então, o SIGAM permite, né, a partir da estruturação desta regra na minha engenharia, que, de novo, não é obrigatória, né, ou seja, assim como todo o restante do RP, né, a engenharia também me dá uma flexibilidade muito grande de estruturar a lógica que eu quero. E, consequentemente, isso aqui tem tudo a ver, né, com o meu modelo de produto. O meu produto é um alimento, é uma máquina, é um móvel, é uma roupa, é um calçado, né? Não vem ao caso. Né? Aqui eu estou dizendo o que fazer, como fazer, com o que fazer. É pegar os materiais tais, executar os processos X e transformar isso em alguma outra coisa. Né? De maneira bem simplória, este é o conceito. Mas daqui, como eu falei, nós vamos derivar informações, então, para minha lógica de controle da produção, de apontamento de produção e principalmente a minha lógica, né, de planejamento de necessidades de materiais. O que eu preciso, se eu já tenho disponível, se eu preciso ou não comprar, mas aí, como eu falei para vocês, a lógica do planejamento, nós vamos ter especificamente na quinta que vem, uma demonstração desta lógica, mas que passa muito, sim, pelas necessidades, né, e pela estruturação da minha engenharia. Bom, de maneira geral, procurei explicar para vocês, então, né, os conceitos, as regras, a lógica da estrutura, passar para vocês, né, a importância, então, da definição correta de uma engenharia. Não tem como trabalhar com os módulos de produção do SIGAM sem ter a engenharia, certo? Não consigo planejar, não consigo produzir, não consigo gerar, né, minhas ordens de produção, não consigo controlar, né, meu PPCP, meu planejamento, programação, controle, né? Eu não consigo fazer isso sem ter a engenharia estruturada dentro do SIGAM. E a lógica, então, é esta, né? Estou à disposição a qualquer momento, então, para dúvidas, para perguntas, para questionamentos de todos aí,